Olá, meus queridos irmãos, que a paz de Deus de Jesus permaneça em nossos corações hoje e sempre. Vamos pedir que Deus nos inspire, que Jesus esteja ao nosso lado, que a espiritualidade maior nos ilumine a entendermos o que Ele nos manda a nós para a nossa reflexão, para o nosso aprendizado. E esse tema de hoje falaremos sobre a geração nova. Educar para o futuro. Quando falamos em geração, nós temos a definição como uma ação ou o efeito de gerar. Produção de novo ser semelhante àquele que o origina. É a ação de gerar, equivalendo à função biológica de reprodução. Isso é geração. Até o século XVII, admitia-se a teoria da geração espontânea, a partir da matéria inerte. Para os animais inferiores, como insetos, como vermes. Segundo a moderna concepção biológica, efetivamente, não há vida antecedente e a geração é uma produção. Geração nova é a humanidade regenerada em que a inteligência e a razão caminham irmanadas com o sentimento inato do bem. Elas caminham de mãos dadas, lado a lado. A educação é a transmissão de valores e conhecimentos acumulados de uma sociedade. Originalmente, provém de duas raízes. Educare, que significa criar, alimentar, e educere, que é direção para fora. Daí surgem dois conceitos diversos e opostos de educação. Um de fora para dentro, que é o ensino autoritário, que é o aprendizado que nós vamos buscar através do estudo, através das leituras, através desse nosso bate-papo. É a educação que nós buscamos, então, para dentro de nós. E o outro é o de dentro para fora, que é essa tarefa que nós temos de aprendermos e repassarmos para os nossos filhos, para nossos amigos, para quem nos procura. Quando os tempos chegarem, haverá grandes acontecimentos para a regeneração da humanidade. Aos incrédulos, nada diz isso. Aos crentes, algo de místico, de sobrenatural. Quem nos diz isso? É Allan Kardec, na Gênese. Ele quer provar que as duas interpretações estão erradas. A primeira, incrédulos, porque envolve uma negação da providência. E a segunda, os crentes, porque tais palavras não anunciam a perturbação das leis da natureza, mas o cumprimento dessas leis. Ouve-se em todas as partes do mundo que os tempos são chegados e que grandes acontecimentos ocasionarão a regeneração da humanidade. Já ouvimos falar bastante sobre isto. Mateus nos diz que levantar-se-ão muitos falsos profetas, que seduzirão a muitas pessoas. E porque abundará a injustiça, a caridade de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho
do reino será pregado em toda a terra para servir de testemunho a todas as nações, indistintamente. É então que o fim chegará. Fazer um paralelo entre geração nova versus geração velha. A geração nova, ela caracteriza-se pela aquisição da inteligência e da razão. Ainda no início, juntas ao entendimento inato do bem. Não se formará exclusivamente de espíritos superiores, mas daqueles que já tenham feito algum progresso moral, algum progresso intelectual, e eles se acham em condições de dar uma continuidade ao progresso já alcançado. É uma sequência. A geração velha é composta de espíritos atrasados. Caracteriza-se pela revolta contra Deus, pelos se negarem a reconhecer qualquer poder superior aos poderes humanos. Neles há a tendência instintiva para as paixões degradantes, para os sentimentos antifraternos, de egoísmo, de orgulho, de inveja, de vaidade e de tantos outros defeitos que podemos carregar. Então os tempos são chegados. Chegado o tempo, haverá grande imigração de espíritos. Os espíritos que praticam o mal pelo mal serão recambiados para outras esferas, mais inferiores do que o planeta Terra. É da lei do progresso que essas coisas acontecem. Segundo os espíritos nos informam que existe um mundo se aproximando desse nosso, onde esses espíritos, esses que praticam o mal pelo mal, serão sugados por esse mundo. E aí eles recomeçam novamente com o conhecimento. Seria como nós chegássemos no final da nossa jornada de estudo na universidade, nós nos formássemos e tivéssemos que voltar ao primário. Então nós recomeçaríamos, mas sabendo, com o conhecimento. Deve ser meio chato, né? De termos que repetir a matéria sabendo. É que o planeta Terra também está passando por uma transformação, ou seja, de mundo de provas e expiações que falamos tanto já, que já ouvimos falar, tem muitos livros específicos sobre isso, que estamos saindo desse mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Nesse novo mundo, os espíritos teimosos no mal, não terão mais vez e precisarão ir para outro lugar, para não atrapalhar o progresso dos que aqui estarão reencarnando. Eles estarão atrapalhando aqueles que veem essa nova geração que chega com conhecimento para transformar esse mundo. Aí esses serão os espíritos que serão sugados por esse mundo que se aproxima do nosso. Exemplificando, suponha uma comunidade composta, na sua maioria, de homens turbulentos e indisciplinados,
cuja lei penal é difícil de se colocar em prática. Os bons, eles se veem impedidos e impossibilitados de agir em favor do bem, porque eles estão com a maioria indisciplinados. Suponha que esses espíritos voltados ao mal vão desencarnando, ao mesmo tempo eles vão sendo substituídos pela reencarnação dos espíritos bons. É a troca. Você teve a tua oportunidade, você não passou, você vai repetir de ano, mas em outro local. O que acontecerá? Em pouco tempo teremos uma população totalmente renovada para o bem. Por isso temos que educar para o futuro. O presente deve ser uma antevisão do futuro e não uma extensão do passado. Tem que mudar. Não dar seguimento ao que está errado. Nós temos que fazer essa mudança. No passado, há um padrão, que são modelos de pensamentos que nos serviram em um dado momento, até nós adquirirmos um conhecimento maior. Esses padrões não são corrigidos pela ciência normal. Essas apenas identificam anomalias e crises. A mudança se dá por uma alteração repentina, por um salto. Ela espelha mais uma nova visão de mundo, totalmente diferente daquele que perdurava até então. A educação do futuro deve tratar sobre o questionamento e a tomada de consciência de si mesmo. Com isso teremos que buscar novas fontes de informação, novos rumos para o nosso progresso moral e intelectual. O ser humano não poderá ficar na dependência do outro, inclusive de livros que ditam as normas e os procedimentos de como atuar na sociedade. Educar para o futuro é passar do ensino de massa para o ensino personalizado, do aprendizado simples para o aprendizado múltiplo, da passiva abertura de resposta para uma ativa busca de respostas. É assim que nós aprendemos, de buscar, de ser curioso, de se interessar pelo conhecimento novo, do treinamento em habilidades e conhecimentos formais para a formação de atitudes, de opiniões que estimulam a procura do saber, de respostas decoradas para a compreensão do problema e a estimulação ativa do nosso intelecto. Nós temos que preparar também as crianças e os jovens para que o futuro se concretize. Temos que educar as pessoas, principalmente as crianças e os jovens, porque eles permanecerão mais tempo no futuro. Teoricamente, os que estão acima dos 60, dos 70 anos, dos 80 anos, viverão menos. Por isso que nós temos que educar, passar essas informações para as crianças, para os jovens. Presentemente, a educação deixa muito a desejar. Tirando um ou outro caso, né? A maioria das escolas funciona como uma extensão da unidade familiar. Antes de transmitirmos conteúdos, devemos ensinar o aluno a se comportar como aluno,
Ou seja, ensinar-lhes o que é ter colegas, o que é agir coletivamente, quais são as posturas físicas, as posturas mentais que se relacionam com o conhecimento. A criança deve ser ensinada a viver em harmonia com as diferenças. Preparar o jovem para a geração nova é dar-lhe condições de escolher com responsabilidade o seu futuro. Deve-se optar pela flexibilidade, não pela imposição. Eles trazem na bagagem deles um conhecimento grande. Esses que estão reencarnando agora são esses espíritos responsáveis por essa mudança que acontece no nosso mundo. Nós, como falamos antes, os mais idosos, eles terão menos tempo aqui. Mas se eles deixarem essa semente nas crianças, nos jovens, o futuro, nós estaremos de volta a esse mundo. E nós estaremos usufruindo de tudo que nós plantarmos agora. Aí colheremos na outra encarnação que aqui estivermos. Esboçar imagens otimistas, projetar imagens otimistas aos jovens e aos adultos. Se esboçarmos um mundo tenebroso, a criança vai se lançar ao mundo com essa visão. Como formar um mundo melhor se na nossa mente temos o pior? O cérebro, um poderoso reservatório de ideias e pensamento. É um arquivo onde nós armazenamos as nossas ideias, os nossos pensamentos. Tem uma zona denominada de subconsciente em que guardamos essas lembranças do passado. Se as imagens gravadas na infância, na adolescência, são negativas, é possível que esta pessoa, na idade adulta, tenha uma visão também negativa do mundo. É a sementinha que nós colocamos, que lá na frente, quando eles têm o maior entendimento, o que eles vão buscar? O que está na mente, o que está no pensamento, o que está naquele arquivo armazenado. A geração nova mostra-nos que o bem deverá predominar sobre o mal. Mas como modelar esse novo mundo? Não é tarefa fácil. Porque estamos vivendo num mundo de provas e expiações, como falamos, em que o mal predomina sobre o bem. Ainda no nosso mundo, o mal é muito maior, é muito mais forte em nós do que praticar o bem. Esse quadro, ele se reverterá, visto que o próprio planeta Terra está passando por essa transformação. Ou seja, repetindo, de provas e expiações para o mundo de regeneração, em que o bem predomina sobre o mal. Vai existir essa inversão, que hoje, se o mal predomina sobre o bem, nesse novo mundo que chega, o bem vai predominar sobre o mal. Quer queiramos ou não, teremos que conviver com uma maior quantidade de bons atos. Porque se nós não aceitarmos, nós seremos deslocados para aquele mundo que nós falamos, que está se aproximando. A geração nova estará fundamentada nos preceitos evangélicos,
inseridos em nossa consciência como uma lei universal. Todos terão essa lei impressa na sua consciência, todos têm, mas aos poucos nós vamos nos recordando que ela está conosco. A lei da justiça, a lei de amor, a lei de caridade estará sendo praticada na sua maior expressão. Porque quando as pessoas se amarem em Cristo, como Cristo Jesus que nos ensinou a isso, não haverá mais guerras, nem censuras ao próximo. Vai existir amor entre as pessoas. Não haverá trabalho por fazer, porque cada ser humano irá atender aos anseios da sua consciência bem formada. Veja que lindo mundo nos espera lá na frente. Não haverá desigualdade social, mas apenas a desigualdade de méritos do nosso trabalho. Muitos terão mais méritos do que outros, dependendo muito do empenho que cada um desenvolver. Essa geração nova terá uma outra feição, pois os espíritos estarão encarnados em corpos mais leves que os atuais. Esse mundo novo. Diz-nos os espíritos que não haverá mais esse frio rigoroso, esse verão muito forte, vai ser mais uma temperatura mais amena, porque não haverá necessidade de sofrimentos, porque nós já estaremos, essa geração nova já estará mais desenvolvida espiritualmente, que não há mais essa necessidade. Nesse novo mundo, as pessoas elas se sentirão como que transportadas para um mundo feliz, para um mundo em que a beleza reina em toda a sua plenitude, sem separação de raças, sem a separação de povos, de sexo. Tudo é harmonia, tudo gira em sintonia com as leis de Deus. O Allan Kardec ele tem uma matéria que fala sobre a geração nova e ele nos diz que a época atual é de transição. Confunde-se os elementos das duas gerações, da nova e da velha. Colocados no ponto intermediário, assistimos a partida de uma e a chegada da outra. É a transformação. Já se assinalando cada uma no mundo pelos caracteres que lhes são peculiares. No atual momento de regeneração da humanidade, conforme afirma o próprio Allan Kardec a nós, e confirmada pela espiritualidade superior, a respeito dessa transição planetária pela qual passa o nosso mundo, deixando de ser um planeta de provas e expiações, transformando-se gradualmente. Estamos sendo repetitivos, uma vez que nós temos opiniões e informações diferentes. E todos chegam para nos dar essa certeza dessa mudança. Assistimos à chegada de uma nova geração de espírito, que elas se distinguem por inteligência e razão geralmente precoces, juntas ao sentimento inato do bem e a crenças espiritualistas, o que constitui um sinal incontestável de certo grau de adiantamento anterior.
essa geração nova que chega. Às vezes nós vemos uma criança de 5, 6, 10 anos tocando um piano de uma forma extraordinária, com todos os acordes, com as dissonâncias da música. E na sua família nem sequer existem músicos. Como é que se explica? São essas gerações novas que já têm o conhecimento dentro de si, que aqui vêm, mais adiantados, com maior conhecimento. Só se explica pela reencarnação dos espíritos. São essas crianças inteligentes, inquietas, criativas, questionadoras, que adentram os nossos lares, nossas escolas e nossas casas espíritas, atendendo ao chamado da construção de um mundo novo. Enquanto trazem esses claros sinais de adiantamento anterior, se deparam com um reino dominante das paixões materialistas que caracterizam o estágio atual do planeta. É isso que eles encontram nesse momento da sua reencarnação. Possível é imaginarmos o conflito capaz de surgir a esses espíritos reencarnados, com o sentimento inato do bem, ao se defrontarem com um mundo de violência crescente, de desigualdade social, de conflitos familiares, frutos do orgulho, do egoísmo, que ainda encontram abrigo no coração humano. É um choque que eles têm. Para que possamos cumprir os objetivos reencarnatórios, necessário se faz que aqueles que estão incumbidos de os receberem estejam preparados para lhes dar a educação adequada que lhes permita enfrentar essa dualidade entre a nova e a velha geração, assim como os desafios que encontrarão para a construção no mundo novo. Por isso é importante nós, adultos, estudarmos bastante, buscarmos bem o conhecimento para não sermos surpreendidos ao chegar esses espíritos até nós. E mesmo assim termos o conhecimento de educá-los, de ensinar aquilo que eles precisam aprender. Notadamente, há de se observar aqui a educação, aquela que consiste na arte de formar caracteres e que cria hábitos. Por isso, a educação é o conjunto de hábitos adquiridos ainda na fase infantil. É a sementinha, mais uma vez eu digo, que nós plantamos enquanto eles são jovens e que vai crescer e o fruto vai ser colhido lá na frente, quando adultos. No Livro dos Espíritos, a pergunta 383, Kardec pergunta aos espíritos: qual é para o espírito a utilidade de passar pelo estado da infância? Se eles já trazem esse conhecimento, por que eles têm que passar ainda por essa fase de infância, o espírito? Eles nos respondem: o espírito reencarna tendo em vista aperfeiçoar-se. É mais acessível durante esse tempo
as impressões que recebe e que podem ajudar o seu desenvolvimento, para o qual devem contribuir aqueles que estão encarregados de sua educação, ou seja, os pais. É bastante comum ouvir-se falar da precocidade das crianças de hoje em dia. Impressiona a facilidade com que dominam as novas tecnologias. Hoje os meninos de 2 anos já dominam celulares. Eles nos dão até lição. Ali, crianças de 4, 5 anos, eles descobrem na tecnologia coisas que nós ainda não encontramos. Também é notável o modo pelo qual rompem tabus e preconceitos diante de seres tão independentes e dinâmicos. Pais e educadores costumam ficar perplexos. Nós ficamos de boca aberta de ver aquilo nessa geração, nessa nova geração. Há nos jovens da atualidade algo de diferente. Não se trata de mera rebeldia, sempre presente, em algum grau nas novas gerações. É todo um novo sistema de valores que parece desabrochar. A espiritualidade superior noticia que realmente surge no mundo uma nova geração. Trata-se de espíritos que há muito não reencarnavam. Eles estavam também estudando e se preparando na espiritualidade para chegar a hora de aqui vir, ajudar essa mudança do nosso planeta. E mesmo de alguns que vêm de mundos distantes para aqui renascer e trazer para nós todo o conhecimento que precisa para desenvolver esse nosso mundo. Que tenhamos, meus irmãos, isso na consciência, no conhecimento, de não podarmos essa juventude de hoje, que eles têm dentro de si um espírito milenarmente velho, mas velho no sentido do conhecimento, da capacidade do trabalho aqui. Que Deus nos dê sempre muitas força, muita energia para ajudarmos a esses que serão aqueles que estarão plantando o mundo lá na frente, quando nós aqui retornarmos e encontraremos um mundo muito melhor do que estamos vivendo hoje. Que Deus nos ampare, que Deus nos abençoe, que Jesus esteja sempre segurando na nossa mão para caminharmos junto dele nesse caminho de luz, nesse caminho de paz, nesse caminho de amor. Fiquem todos com Deus, fiquem todos bens, muito bem. Um beijo no coração de cada um de vocês. Até o nosso próximo encontro. Muito obrigado.